Olá pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo Carolo de Oliveira, eu sou um membro do PET Civil da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou aqui com a convidada Letícia Garcês e na produção a minha colega Rafaela. Eu. E o Eliana. Eu. E queria começar primeiro agradecendo, que é uma honra ter você como convidada aqui, podendo participar. Se puder falar um pouquinho. Eu que agradeço primeiramente o convite, do PET Civil. Estou aqui em nome do Sintesp. Eu vou falar uma breve introdução aí sobre o meu processo. Eu sou designer, sou formada aqui pela UFO, tenho doutorado em design pela Unesp, com ênfase em ergonomia, mestrado aqui pela UFO também na arquitetura e urbanismo. Então, para começar, o que é o Sintesp? Então, o Sintesp, ele inicia em 2012, com o nome de NHRESP, que ele surgiu com o plano Viver Sem Limites, juntamente com o MCTI, e aí em 2019 houve uma reestruturação, no qual ele passa a se chamar Sintesp. Ele tinha inicialmente projetos que eram voltados para esportes paralímpicos, mas ali ele começa algumas parcerias com o CPB, com o Ministério Público do Trabalho de Uberlândia, com a FUTEL e a Prefeitura também. E no ano de 2024, houve uma reestruturação, no qual aí começa a se chamar Centro de Referência de Inovação em Tecnologia Assistiva, Sintesp-BR, que aí ele tem uma representatividade mais nacional, com projetos aí voltados para educação, lazer, mobilidade, e principalmente aí na área de esportes paralímpicos, que foi ali o que ele iniciou. Uhum. Porque assim, o Sintesp, ele é aqui em questão de pedido de patente e de registro industrial, é um que tem mais pedidos aqui dentro da universidade e também a nível nacional. Então, acho que isso é um grande destaque do Sintesp quando a gente fala de tecnologia assistiva, é a quantidade de patentes, de transferência de tecnologia que o Sintesp tem, então pedidos de registro de desenho industrial. E agora trazendo um pouco mais para o ambiente da engenharia civil, como que você acha que a engenharia ela poderia desenvolver estruturas que promovem essa inclusão social, saúde e bem-estar para essas pessoas com necessidades especiais? Eu vou trazer um exemplo que foi através dos resultados que eu obtive no meu doutorado, finalizado no ano de 2023, no qual eu entrevistei ali cerca de 80 pessoas que utilizavam equipamentos de mobilidade, cadeira de roda, andador, muleta. E dentre esses 80 participantes, 61% falam que um dos grandes problemas que eles têm são problemas em calçadas desniveladas, então valetas, entre outras questões ali da questão urbana. Sim. Outro problema que eles reclamaram bastante é o transporte público. Só para enfatizar, a pesquisa foi realizada com usuários de equipamento de mobilidade daqui da região do Triângulo Mineiro e também da região de São Paulo, ali de Bauru. Então, eu sei que são dois aspectos diferentes, mas as reclamações são as mesmas. Então, seria mais nesse âmbito. Eu vou dar um exemplo de desenvolvimento de projeto, que a gente tem no Sintesp, que é uma casa inclusiva voltada para pessoas, para cegos. E aí, o que acontece? É uma casa voltada para a população de baixa renda, e aí acho que a grande contribuição aí da parte das engenharias em si é na criação de técnicas construtivas, elementos construtivos ali, que viabilizem a textura, tanto tátil quanto piso tátil, o segmento de normas da NBR 9050, que pode viabilizar ali tanto a questão dos ambientes internos, como também ali da acessibilidade urbana. Outro fato, falando em relação à casa voltada para cegos, é também o uso de mobiliários ali internos que venham atender essas demandas também. Eu tinha dado uma olhada sobre isso mesmo, achei bem interessante. A gente fez recentemente uma palestra, a gente chamou pessoas, PCDs,
E todas elas falaram sobre as coisas ruins que elas passam, situações ruins que elas já passaram dentro da universidade, por exemplo, um elevador estraga, ou então nas ruas mesmo, pegar transporte público é muito complicado. Então alguns têm acesso a esse transporte especial, que é uma... Eu não sei se você já viu, uma vanzinha que eles vêm buscar. E todo mundo passa por situações muito complicadas. Bom, você pode me falar um pouco sobre uns projetos relevantes que acontecem dentro da Cetesp? Lá, como a gente tem projetos que vão desde a área de educação inclusiva, são projetos voltados para a pedagogia e a gente tem muito o que buscar com eles, né? Quando falar de referência na inclusão. Também projetos voltados à área da saúde, projetos para atividades de vida diária, então adaptações ali para alimentação e voltar também para a área de estudo. E eu acho que os de grande relevância que a gente pode colocar são os projetos já que estão, né, nas Paralimpíadas, como equipamentos ou acessórios para a bocha, as cadeiras parametrizadas, que são ali adaptadas de acordo com a antropometria do usuário, necessidade do usuário, então ele consegue fazer as regulagens, né, conforme ali o seu corpo e necessidade. Então são cadeiras para basquete, para rugby, a cadeira de esgrima. Eu acredito que esses sejam ali uns projetos de grande destaque. Para a bocha paralímpica, uma grande inovação que foi feita, que é voltada para a classe BC3, que é uma rampa de suporte que os atletas usam para fazer o lançamento da bola. Então, como essas pessoas, né, têm os movimentos, né, limitados, movimentos superiores, então elas fazem o lançamento da bola através de uma rampa e elas utilizam um capacete e elas fazem o lançamento. Essa rampa, então, ela foi feita com desenho paramétrico. Geralmente, né, as rampas que tem comercializadas aí, elas são feitas com um material que é mais caro e a gente conseguiu, né, fazer um projeto que foi feito em impressão em 3D, um projeto modular, então a gente consegue desmontar ela e com uma inclinação que aí tem um melhor lançamento dessa bola. E eu acho que a gente pode incluir também os diversos acessórios. Então, muitos atletas, né, eu acho que aí já vai para outra classe, tem que confirmar, mas eu acho que é da classe BC2. Então, dependendo da classe, aí vai aumentar a limitação ou mobilidade que essa pessoa tem. Elas chegavam lá com caixotes de feira pregados ali na cadeira de rodas, então assim, com algumas amarrações de barbante, e aí aquilo estava muito improvisado. Então a gente criou esses acessórios, essas bandejas que elas são acopladas na cadeira, então elas cabem ali 6 bolas, que a pessoa tem maior mobilidade, consegue facilitar na hora do jogo. Então isso torna o jogo mais dinâmico, Sim. né? Torna a partida de bocha ali mais dinâmica. Tem as diversas maletas que foram desenvolvidas tanto para arbitragem, para conseguir carregar esses acessórios, né, na hora da bocha. Acho que são os que têm maior relevância, assim. Então, fala um pouquinho melhor sobre essas cadeiras com rodas, com design parametrizado. Então, as cadeiras parametrizadas, elas têm uma grande inovação que é também a prescrição, né, dessas cadeiras. Então, o que é? O usuário, ele vai, né, sentar na nossa cadeira, que ela tem diversas regulagens de altura, largura, inclinação, e o usuário já consegue testar na hora como que vai ficar ali a sua cadeira, né, ao final da sua fabricação. Então, esse é o grande diferencial da cadeira de rodas parametrizada. A gente consegue fazer ali a prescrição dessa cadeira, fazendo os ajustes no momento que o usuário está sentado ali, e depois ela é passada com essas medidas certinhas para a fabricação. Entendi, tá certo. E o que ela é personalizada para esportes como rugby, basquete, tênis de mesa? Cada um dos esportes, eles vão ter algumas pequenas diferenciações. Uhum. Então, tem a cadeira de rugby, ela vai receber mais alto impacto. Então, aí tem umas que vão ter freios, acessórios diferenciados, tem algumas hastes na parte da frente ali, que depende do esporte,
ela vai ter que ter uma diferenciação, que aí a gente também consegue fazer Cada uma tem uma característica única, que legal. Esse cadeira de banho, ele entra na onde? Na atividades de vida diária também. São projetos que a gente já fez o pedido de desenho industrial dele, a cadeira de banho. O grande diferencial da cadeira de banho é que quando a cadeira é comercializada, no mercado você não consegue fazer um assento mais adaptado. Sim. Se tem uma pessoa que ela é obesa, então geralmente ela vai precisar de um assento que vá atender ali a sua antropometria. E o diferencial dessa cadeira é justamente o assento. No caso, se você já tem a cadeira de banho e só o assento quebra, então aí a gente consegue fazer um novo assento adaptado para a cadeira de banho, não tendo que você vir a ter que comprar toda a cadeira de banho novamente. Entendi. Tem um projeto na área da saúde que é para estabilização de tornozelo, voltado ali para quando você tem que fazer um raio-x. Então foi feito para a área da saúde, ele tem um suporte que a pessoa consegue estabilizar, né, o tornozelo. O radiologista, ele não precisa ficar em contato recebendo ali os raios. Então, o paciente, ele fica com o membro estabilizado. Esse equipamento, ele foi feito com uma impressão 3D, né, que consegue ali os raios ultrapassar a impressão 3D e consegue fazer a visualização do membro, né, que está quebrado ali, sem que o radiologista tenha que ficar em contato. O principal também é o que é a CISA assistiva. CISA assistiva, ele é um sistema nacional de laboratórios voltados aí para tecnologia assistiva. Ele é um projeto, né, que surge ali do MCTI, juntamente com o FINEP. Então, ele tem a intenção de trabalhar com laboratórios de multiusuários que vão trabalhar em redes. Então, são laboratórios de diversas universidades do âmbito nacional que trabalham, né, com a integração de informação, integração de profissionais que trabalham diretamente com essa área, equipamentos também para que a gente consiga gerir todos os projetos que estão em andamentos voltados para essa área, fazendo projetos que tenham colaborações entre esses diversos laboratórios que compõem a rede do nível nacional. Certo. Então, para você, quais são os projetos em andamento atualmente e quais as suas perspectivas para o futuro? Eu vou destacar um projeto que está em andamento, que é um projeto na área da saúde, que é o projeto da professora Gabriela Menegas, professora doutora Gabriela Menegas, que ele é um projeto de detecção de tumores mamários, né, utilizando ali imagens térmicas que já está em andamento no HC da UFO. Outro projeto que está em grande destaque, que é a Petra Frame Honey, que essa modalidade vai entrar nas Olimpíadas de 2028, que vai ser em Los Angeles. Então, acho que ele é um dos projetos aí em destaque que a gente tem já em desenvolvimento, em vários testes com o usuário. E a academia inclusiva para cadeirantes, que eu acho que são os projetos que, para o futuro, a gente tem grandes possibilidades aí de inovação. Eu queria saber, tipo assim, como que são montados esses triciclos parametrizados? Porque como é que seria adicionado? Tipo, a modalidade? Então, eu não sei te explicar corretamente, porque assim, tem algumas modalidades, né, paralímpicas que eles vão fazendo teste, tem algumas modalidades que saem para outras entrarem. Eu não sei como que funciona esse processo, que aí é um processo mais interno deles. Mas o que acontece? Já tem um projeto da Petra, que ele é do aluno Frederico, e o que acontece? Já tinha um projeto, os corredores, né, os atletas, eles chegaram lá falando com a necessidade, porque tinha muita instabilidade na hora de utilizar esse triciclo. Geralmente ele é voltado para pessoas com paralisia cerebral. Então ela tem alguns movimentos, né, que elas não conseguem controlar. E aí o Frederico fez o redesenho desse triciclo, então dando mais estabilidade
né, mudando alguns eixos, inclinações, melhorando o encosto do tronco, que aí na hora de correr o atleta ele tem mais estabilidade. Então o guidão, que ele tem um travamento, ele não gira, e aí a pessoa não sai do percurso. Caso ela andar um negócio, ela não consiga sair. Isso, porque tem alguns espasmos, por exemplo, sim. Então com o desenho que ele fez, que melhora, não fica instável, então dá pra ver, a gente tem uma filmagem do antes e depois. Então, quando ele tem alguns espasmos, o triciclo ele sai da direção, né? Porque na corrida você tem aquelas linhas que você tem que seguir com a pedra. E aí isso acaba aumentando a quantidade de tempo que o atleta está no percurso. Então, com essas alterações que foram feitas, né, na pedra, ele tem mais estabilidade e consegue ganhar mais velocidade e performance. Que legal! Também queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento desse recurso para aprendizagem em braille e inclusão digital. Tem vários recursos, principalmente ali que vai bem da área da formação da criança ali com 5, 4 anos. Então tem todo o alfabeto em alto relevo, são umas peças em alto relevo, elas são feitas em braille. Então a criança vai aprender todas as letras ali do alfabeto até... Desde novinha? Desde novinha elas já aprendem ali com esse alfabeto. E tem tanto ali como os números também em braille, para que ela aprenda a somar, divisão, subtração, multiplicação. Então é tudo feito em braille. Aí são umas peças, mas é como se fossem uns legos gigantes. Então tem ali essa aplicação dos altos relevos do braille, no qual ela consegue ali tatear e entender qual que é a letra, qual que é o número. E essa inclusão digital seria para ela mexendo com tecnologia? Isso, mexer com tecnologia. Então tem um computador com teclado adaptado para que ela consiga... que bacana! Para que ela consiga também acessar o meio digital, sem contar também das audiodescrição. Então tem a leitura, né, guiada também, que ela vai conseguir. Então, lá agora são oferecidos esses mini cursos, também na área de Libras, de Braille, audiodescrição, e tem um projeto que é de visita guiada aos museus também, por exemplo, o Museu Muna, que é da UFO, então tem uma visita guiada com os tutores, né, e vai apresentando as obras que estão ali no espaço. Esses mini cursos, qualquer pessoa pode participar ou tem um tipo específico de público-alvo? Foi aberto recentemente, agora que encerrou a turma, encerrou o mini curso tem pouco tempo. Então os mini cursos são abertos à comunidade. Recentemente foi feita uma edição que tinham pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas que não têm problemas de visão. Então, para fazer essa interação entre pessoas que não têm baixa visão, pessoas que não são cegas, junto com as pessoas cegas, para entender como que funcionaria essa realidade dentro do curso. Ele foi um curso, acho que foram 4 segundas-feiras, mas assim, ele é aberto à comunidade. Ocorreu no campus da educação física. Então, finalizando, se você quiser fazer uma consideração final, um momentinho para você fazer uma síntese de tudo. Primeiramente, uma das grandes coisas que eu acredito que podem ser feitas quando a gente fala de inclusão e acessibilidade além de seguir, né, apenas as normas, mudar a nossa mentalidade na hora de realizar o projeto. Então, nós estamos projetando para pessoas diversas, pessoas que têm necessidades plurais. Então, eu acredito, né, na multidisciplinaridade. Então, projetos aí que vão envolver diversas áreas que vão trabalhar, né, engenharia, arquitetura, design. Então, buscar uma forma que a gente possa ali trabalhar de mãos dadas. Eu acredito que isso venha contribuir muito mais para a inclusão do que a gente ficar ali focado em apenas seguir normas. Sim. Não que as normas não façam parte, mas esse trabalho, quando ele ocorre, né, de forma multidisciplinar, não é apenas as pessoas com deficiência que venham ganhar. Então, toda a sociedade vem ganhar em conjunto. Agradeço muito pelo convite em estar aqui. A gente agradece, que é isso. E convido vocês para
ir lá no Sintesp, ver os projetos que a gente tem, fazer uma visita guiada. Nós também estamos, né, no site que é sintesp.br.org e tem também o Instagram que é sintespbr. Certo, muito obrigado por ter vindo. Repetindo, é uma honra ter você aqui. E, produção, se puder trazer uma lembrancinha aí que a gente preparou. Não, gente. Quero uma lembrancinha para agradecer. Meu Deus, eu que Muito agradeço, obrigada. gente. Meu Deus, obrigada. Uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado também. Eu que agradeço. Se quiserem depois, né, tirei mais algumas dúvidas, se não ficou claro, Ficou ótimo. seu come bola aí. Não, Falei tá demais. ótimo, tá ótimo. E- Muito obrigado. Dia que vocês quiserem fazer uma visita lá, Eu quero muito. Pode deixar. vamos lá, porque a gente tem o... É só chegar lá? Se for só, assim, é bom avisar que você vai fazer uma visita. Porque a gente deixa meio que tudo organizado e alguém para te acompanhar, porque tem alguns laboratórios, né, que às vezes ficam fechados para você ter acesso. Então tem área de impressão 3D, tem router CNC, tem a parte dos equipamentos, né, que estão fazendo teste. Então, às vezes pode estar fazendo algum teste no momento é que você não pode visitar, então por isso mesmo, porque a equipe do Praia faz, os atletas do Praia fazem teste lá. Tem alguns atletas da Futel que fazem teste também, então dependendo do dia, se estiverem fazendo teste, então por isso que eu falo, avisa que a gente organiza certinho. Entendi. E se quiser ir uma turma maior, não sei, que É. aí a gente consegue organizar também. A gente podia organizar do Com pet. o pet, exatamente. Né? Não, eu vou conversar certinho, aí eu entro em contato com você. Que aí a gente deixa tudo organizado. Certíssimo. Um café pra vocês. Ah, eu gosto de café. Tá incrível. bom. Então é isso. Esse foi mais um Papo Concreto, o primeiro de muitos. E muito obrigado por terem prestado atenção. Obrigada.